Olá, senhores, módulo 25, conversaremos sobre movimentação e remoção da vítima, avaliações e técnicas. Então aqui, o que seria esse transporte? O transporte do acidentado deve ser feito por uma equipe especializada em resgate, Corpo de Bombeiros, SAMU ou outros. O transporte realizado de forma imprópria poderá agravar as lesões, provocando sequelas irreversíveis ao acidentado. A vítima somente deverá ser transportada com técnicas e meios próprios, nos casos onde não é possível contar com equipes especializadas em resgate. A nossa responsabilidade, senhores, é preparar essa vítima para o resgate, a não ser que na sua empresa tenha uma ambulância e você tenha uma autorização e um treinamento específico para isso, para poder rodar com essa ambulância em vias públicas. Do contrário, nós vamos preparar essa vítima para que a emergência, a equipe especializada possa fazer o transporte. Um dos pontos mais importantes é a movimentação dessa vítima. É como fazer a preparação, é como fazer o uso de macas, o transporte da vítima, inclusive internamente, antes do SAMU, antes da ambulância, internamente, de forma correta. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui. Vítima sem histórico de trauma, né? Então, se você tem certeza que não tem um histórico de trauma nessa vítima, você pode, por exemplo, fazer o transporte dessa forma, né? Usando aqui alguns exemplos bem simples e que não são usuais na indústria. Mas por que está aqui? Porque são técnicas que existem e aqui nós estamos falando de transporte e movimentação no geral. Essa é uma técnica que existe. Mas na indústria a gente vai aplicar, nós vamos resgatar alguém sozinho, vai ser necessário isso? Não é o caso. Tá? Não é o caso, você tem maca, você tem equipe. Então que fique muito claro isso. Mas é o conteúdo que nós precisamos passar para vocês baseado no que a norma pede. Outras formas de movimentação nós vemos aqui. Tá? Então aí você pode verificar como isso é feito. Novamente, nós sempre priorizamos a utilização de maca. Aqui uma outra opção. Então, quando que eu vou usar um caso desse? Ou desses aqui, né? Situações de acampamento, locais onde você não tem os equipamentos adequados. Eu gosto sempre de reforçar que na indústria nós não temos que fazer improvisos, porque nós trabalhamos de forma preventiva. Então, o seu levantamento de perigos e riscos, eles já devem existirem, já deveriam ter sido feitos, já foram feitos provavelmente. Você tem que só seguir eles e utilizar os equipamentos que você já possui na empresa. Aqui, já indo para uma realidade um pouco mais de chão de fábrica, de indústria, a utilização de macas, né, no transporte de acidentes com trauma. Então aqui, mais comum, mais relacionado ao nosso dia a dia. Então nós vemos aqui nessa imagem um rolamento 180 graus, né, para posicionar o cidadão na maca. Na verdade aqui um rolamento 90 graus, né, e aí colocando a maca embaixo e então colocando a vítima na maca. Vamos entender sobre isso, são duas técnicas, né? 180, 90, e nós vamos aprender sobre isso, vamos ver alguns vídeos inclusive. Rolamento 90 graus, então aqui uma imagem de um dos vídeos, né? Depois você vai poder assistir. Então nós vamos posicionar aí a vítima dessa forma e posicionar a maca debaixo dela. 180 graus, nós vamos virar essa vítima direto para a maca, em uma única vez, né, ou em 2 estágios. Aí vai do que vocês combinaram aí, como vocês treinaram. Elevação cavaleira, talvez uma das mais utilizadas e que também muito funcional. Você vai erguer um pouco a vítima e a maca entra embaixo dela. E esses são alguns pontos aqui com relação à movimentação. Os complementos aqui eles vão falar bastante, né? Você vai ver todos esses exemplos, rolamento 90, 180 e o cavaleira na plataforma em módulo, dentro desse módulo, vídeos específicos e também no treinamento prático, tá bom? Esse é um módulo mais curto, a gente já se vê aí no módulo seguinte.